Imagine um homem que carregava visões aterrorizantes, completamente sozinho, visões tão avassaladoras que até os mais fortes cairiam sob seu peso. Um homem que, noite após noite, desabava no chão com o rosto na terra, chorando e suplicando a Deus que não o obrigasse a falar sobre o que tinha visto. Esse homem era Jeremias, o profeta. Ele não teve apenas vislumbres do futuro, ele viu sua versão mais sombria. Um futuro em que Jerusalém era completamente destruída, o templo reduzido a cinzas, seu povo levado para o exílio, cercado pela fome e pela morte. Um futuro em que o céu permanecia estranhamente silencioso e a voz de Deus parecia perdida para sempre. Mas havia algo que Jeremias nunca contou ao povo, uma visão oculta, uma verdade que ele manteve enterrada bem no fundo até o fim. O que foi que Jeremias realmente testemunhou naquelas revelações assustadoras? Qual era o segredo que silenciava até o profeta conhecido por suas lágrimas? O que ele descobriu no momento mais escuro da sua angústia, que mudou o rumo da relação de Deus com a humanidade? O que você está prestes a ouvir pode transformar completamente sua visão sobre dor, justiça e o verdadeiro significado da esperança. Fique conosco até o fim e descubra a verdade escondida por trás da dor de Jeremias, suas correntes e suas mensagens vindas do alto. Caminhe conosco pela vida de Jeremias, o homem que carregou o peso do sofrimento de uma nação inteira e que, embora chamado de profeta chorão, permaneceu fiel à sua missão até o último instante, revelando verdades que poucos ousaram acreditar. Jeremias veio de uma vila chamada Anatote, situada no território de Benjamim, não muito longe de Jerusalém. Seu pai, Ilquias, era sacerdote. Então a infância de Jeremias foi mergulhada em tradições, cerimônias sagradas, ensinamentos do templo e o eco dos escritos santos preenchiam sua casa. Mas o tempo em que viveu estava longe de ser tranquilo. Judá era governada pelo rei Josias, um jovem monarca que tentava trazer o povo de volta à adoração do único Deus verdadeiro, depois de anos de decadência espiritual e declínio moral. Mas ameaças cercavam o reino, o Egito ao sul e, mais perigosamente, a Babilônia surgindo no leste. Por fora, reformas estavam acontecendo, mas por dentro, a inquietação crescia em silêncio. Jeremias era apenas um adolescente, talvez ainda nem tivesse 20 anos. Ele não fazia ideia do futuro que o aguardava. Era apenas um garoto com tarefas comuns, ajudando em casa e aprendendo os costumes sagrados com seu pai. Uma manhã, enquanto caminhava pelos campos em direção ao poço da vila, algo estranho aconteceu. Uma sensação incomum tomou conta dele. O vento ficou mais cortante, o ar se tornou denso, como se o tempo tivesse parado. Então veio uma voz. Não vinha de um lugar só, vinha de todos os lados, e de nenhum ao mesmo tempo. Antes que sua vida começasse, eu já te conhecia. Antes do seu nascimento, eu te escolhi. Eu te chamei para falar às nações em meu nome. Jeremias ficou parado, imóvel. O balde em sua mão caiu, rolando sobre a terra seca. Seu peito batia com força. Quem está falando? Murmurou, olhando ao redor, o pânico crescendo. Mas não havia ninguém. Apenas o suave farfalhar das folhas lhe respondeu. A voz ficou mais firme, mais poderosa. Jeremias, você foi escolhido antes mesmo de nascer. Eu o separei para levar a minha mensagem, não apenas ao seu povo, mas a muitas nações. Jeremias deu um passo para trás, instintivamente, levando as mãos à cabeça. Senhor, por favor, eu não consigo fazer isso. Balbuciou. Sou muito jovem, não sei falar. Eu não saberia o que dizer a um governante, a um nobre, ou mesmo a alguém da minha vila. Suas palavras eram frágeis, mal saíam entre respirações curtas, cheias de medo. Mas Deus lhe respondeu, firme e gentil. Não diga, sou apenas uma criança. Para onde eu te enviar, você irá.
E o que eu te mandar dizer, você falará. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você e o protegerei. O rosto de Jeremias corou quando um calor estranho tomou conta dele. Suas pernas fraquejaram e ele caiu no chão. Mas, Senhor, e se eles me odiarem por isso? E se tentarem me machucar? Sussurrou. Então algo aconteceu. Ele sentiu uma mão invisível e suave tocar seus lábios. O toque era quente e nítido, como se o próprio céu tivesse descido para encontrá-lo. Coloquei minhas palavras na sua boca, disse a voz. Hoje eu o coloco sobre nações e reinos. Você arrancará e derrubará, destruirá e derrubará, mas também reconstruirá e plantará. Essas palavras ecoaram no peito de Jeremias. Seu corpo inteiro começou a tremer. Naquele instante, ele soube. Sua vida tinha mudado para sempre. A responsabilidade começou a se instalar em sua alma. Ele não tinha sido chamado apenas para trazer palavras de esperança, mas também para avisar sobre desastres iminentes, para falar de dor e para clamar por arrependimento. Ele seria a voz de Deus em tempos de escuridão, diante de reis, sacerdotes, enganadores e até de pessoas próximas. À distância, sua mãe o chamou da porta de casa. Jeremias, onde você está? Venha comer, a comida está pronta. Ele respirou fundo e se levantou, ainda com os joelhos fracos. Limpando a poeira da roupa, começou a caminhar de volta para casa. Seus passos eram pesados, carregando um único pensamento: como revelar verdades que trariam dor. Mas ele ainda não sabia o quão profunda essa dor se tornaria. Enquanto seguia pela trilha estreita que ia do poço até sua casa, seu coração estava cheio de perguntas. A voz que ouvira naquela manhã ainda ecoava dentro dele sem cessar. Como vou conseguir carregar isso? Perguntou ao vento, olhando para os campos abertos. O sol já começava a se esconder atrás das colinas, tingindo o céu com dourados e vermelhos suaves. Jeremias se afastou do caminho e procurou um canto tranquilo, onde pudesse pensar, respirar. Sentou-se sob uma figueira, os olhos fixos no solo. O coração ainda batia acelerado. Senhor, eu tenho medo, admitiu num sussurro, mal mais alto que o vento. Eu sei que foi o Senhor quem falou comigo, sussurrou Jeremias. Mas o que tudo isso significa? Por que eu? Por que agora? Um vento suave mexeu o ar ao redor dele. O silêncio parecia pesado, como se o próprio tempo estivesse prendendo a respiração, esperando. Então, a voz de Deus preencheu novamente o vazio. Jeremias, o que você vê? Assustado, o jovem levantou a cabeça. Senhor, parece um galho de amendoeira. Bem ali, disse com hesitação, os olhos fixos no ramo fino que havia surgido do nada no meio da paisagem. Você viu bem, respondeu a voz. Eu estou atento e pronto para cumprir o que falei. Jeremias não se mexeu. A imagem do galho de amendoeira não era aleatória, era uma mensagem. Ele se lembrou de que a amendoeira era uma das primeiras árvores a florescer, um sinal de que a primavera estava próxima. Isso significava que a palavra de Deus se cumpriria rápido, sem demora. Ele respirou fundo, tentando entender, mas antes que pudesse assimilar, a voz voltou, dessa vez mais forte, mais pesada. Jeremias, o que você vê agora? Com medo ele olhou ao redor. Seus olhos foram puxados para o céu. O que viu o fez recuar. Uma panela enorme, fervendo com seu conteúdo escaldante, se inclinando perigosamente, como prestes a se derramar sobre a terra. Ele cobriu o rosto com os braços. Vejo uma panela fervendo, inclinada do norte. Disse, tremendo. É assustador, Senhor. A resposta de Deus foi firme, carregada de significado. O mal virá do norte, vai se espalhar sobre todos desta terra. Estou chamando os reinos do norte. Eles virão e cada um colocará seu trono às portas de Jerusalém.
Eles se levantarão contra todos os seus muros e contra cada cidade de Judá. O peito de Jeremias batia forte. Mas, Senhor, o que fizemos para merecer isso? Gritou. Por que um castigo tão severo? A resposta atingiu fundo. Porque o meu povo me virou as costas. Eles queimaram incenso a falsos deuses e se ajoelharam diante do que suas próprias mãos fizeram. Jeremias pressionou as mãos contra o peito. Cada palavra o cortava como uma lâmina. Ele sabia dos pecados do povo, dos ídolos, da corrupção. Mas ouvir Deus declarar o juízo de forma tão clara o abalou profundamente. Senhor, perguntou com a voz trêmula, o que devo fazer? Como posso dizer essas coisas a pessoas que amo, meus vizinhos, meus amigos, minha própria família? A resposta de Deus foi firme, mas gentil. Prepare-se, fique de pé e diga tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, ou você sentirá ainda mais medo quando estiver diante deles. Jeremias respirou fundo, tentando controlar a emoção que crescia dentro dele. E se voltarem contra mim? Escute, disse a voz. A partir de hoje, faço de você como uma cidade fortificada com muros de aço, como uma coluna de ferro, uma fortaleza de bronze. Você enfrentará os reis de Judá, seus líderes, os sacerdotes e todo o povo desta terra. A garganta de Jeremias apertou. O peso de tudo aquilo o fazia se sentir muito pequeno. Mesmo assim, mesmo com a dúvida pairando, algo invisível começou a crescer dentro dele. Uma força silenciosa. Eles virão contra você, disse o Senhor, mas não vencerão. Eu estarei com você e eu o livrarei. O jovem profeta fechou os olhos enquanto as lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Agora, ele entendia que seus dias seriam cheios de luta, dor e solidão. Mas também compreendia que não estaria sozinho. Quando abriu os olhos, as visões haviam desaparecido. A paisagem voltou ao normal. O campo era apenas um campo novamente, o céu apenas um azul contínuo. Mas o chamado sobre ele tinha criado raízes, e seu peso agora fazia parte dele para sempre. Ele se levantou devagar, encheu os pulmões de ar e começou a caminhar de volta. Sua expressão era pálida, mas em seus olhos brilhava um fogo silencioso. O fogo de quem foi escolhido. E o que ele viu naquele dia era apenas o começo. Dias depois, Jeremias caminhava pelos caminhos estreitos de Jerusalém, com a cabeça baixa, o coração afundado sob o peso que carregava. Desde aquela noite, o sono o abandonara. A mensagem de Deus ecoava em sua mente repetidamente como um tambor constante. Eles se afastaram de mim, se ajoelham diante de deuses que não são reais. Ao passar pela praça da cidade, o cheiro de incenso queimando flutuava no ar. Mas não era incenso para o Deus de Israel. O aroma vinha de oferendas feitas a ídolos, estátuas de madeira e pedra que agora estavam expostas com orgulho até perto do templo sagrado. Jeremias parou próximo a uma pequena multidão reunida. Estavam rindo, dançando e participando de um ritual a deuses estrangeiros. O profeta respirou fundo. Sabia que o momento havia chegado. Ouçam, povo de Israel, chamou. Assim diz o Senhor. Sua voz tremia levemente, mas suas palavras eram firmes. Que erro seus antepassados encontraram em mim para decidirem se afastar e seguir coisas sem valor, tornando-se vazios como elas. O riso cessou, cabeças se viraram, as conversas pararam. Quem é esse? Perguntou um homem com uma túnica vermelha, confuso. É Jeremias, filho de Hilquias, murmurou uma mulher para os que estavam ao lado. Dizem que ele tem visões. Jeremias deu um passo à frente. Vocês se esqueceram daquele que tirou seus antepassados do Egito, aquele que os guiou pelo deserto, por terras secas, escuras e perigosas. Um dos comerciantes, irritado, gritou: E quem te deu o direito de nos falar assim? Quem te fez nosso juiz? O coração de Jeremias acelerou, mas ele permaneceu firme.
Foi o Senhor, disse. Ele me chamou antes mesmo de eu nascer. Ele me deu essa missão. Então, com o olhar fixo, acrescentou: e eu digo a vocês, vocês abandonaram a fonte de água viva e tentaram encher suas vidas com cisternas rachadas que não seguram nem uma gota. Um silêncio tomou conta da praça. Alguns o olhavam com desprezo, outros com inquietação. De repente, um jovem começou a rir alto. Água viva? Cisternas? Que bobagem é essa que esse moleque está dizendo? Gritou, apontando diretamente para Jeremias. Alguns outros o acompanharam, zombando em voz alta. As risadas se espalharam pela multidão. Jeremias parou e respirou fundo. Vocês foram infiéis a Deus, como uma esposa que trai seu marido, disse com calma, mas firmeza. É assim que tratam o Senhor? Correm atrás de ídolos, adoram deuses estrangeiros e depois vão ao templo achando que estão seguros, mas seus pecados não pararam. Sua voz ficou mais forte, seu rosto ficou vermelho de emoção. Ele olhou diretamente nos olhos das pessoas ao seu redor. Quantos altares vocês construíram nos montes, debaixo de árvores frondosas? Quantas vezes viraram as costas ao Senhor para servir outros deuses? Uma mulher mais velha, envolta em lenços coloridos, balançou a cabeça. Esse menino está amaldiçoando nossa terra, murmurou. Ele vai trazer desgraça. Um homem deu um passo à frente e gritou: calem a boca dele, antes que traga desgraça sobre todos nós. Jeremias fechou os olhos por um instante, o medo invadindo seu peito como uma sombra. Mas, lá no fundo, a voz de Deus voltou. Fale, Jeremias, não se cale. Minhas palavras estão nos seus lábios. O jovem profeta ergueu a cabeça. Se não mudarem seus caminhos, a ruína virá. E logo. Não pensem que este templo vai protegê-los enquanto continuam vivendo injustamente e adorando deuses falsos. De repente, uma pedra voou e raspou seu ombro. Ele cambaleou para trás. Nos deixe em paz! Alguém gritou. Já chega das suas ameaças, berrou o outro, com o rosto tomado pela raiva. Jeremias se virou e saiu rapidamente. Seu coração batia descompassado enquanto deixava a praça. As lágrimas brotaram antes que ele pudesse contê-las. Ele correu para um lugar isolado perto do vale de Rinom e caiu de joelhos. Senhor, sussurrou, estou fazendo o que o Senhor mandou, mas eles me odeiam por isso. Eles riem de mim, ignoram tudo o que eu digo. Então veio a resposta suave de Deus. Eles não vão ouvir por enquanto, Jeremias, mas continue falando. Quando o juízo chegar, eles vão saber que um profeta esteve entre eles. Jeremias respirou fundo, enxugou as lágrimas do rosto e se levantou. Ele entendeu que aquilo era só o começo. O que disse hoje seria a primeira de muitas mensagens. E a raiva do povo estava apenas começando. Antes de continuar, queremos pedir seu apoio. Inscreva-se no canal e curta este vídeo. Isso nos ajuda a compartilhar mais histórias bíblicas impactantes, como a de Jeremias, com outras pessoas que precisam de esperança e direção. Vamos agora seguir o caminho deste profeta. Uma jornada marcada por rejeição, solidão e um silêncio do céu que testou o coração. Capítulo 4. Quando o povo se afasta e o coração se parte. Jeremias passou pelos portões da cidade com os olhos baixos. As palavras de Deus ainda queimavam dentro dele como fogo, mas a cada dia parecia mais que ele falava para o vazio. Ele parou bem na entrada principal de Jerusalém, onde os vendedores gritavam seus preços, crianças corriam rindo e os velhos conversavam sobre comércio e política. Inspirando fundo, Jeremias ergueu a voz. Povo de Jerusalém, escutem o que o Senhor diz. Sua garganta doía, mas ele não parou. Andem pelas ruas, observem com atenção. Procurem em cada praça. Conseguem encontrar sequer uma pessoa honesta? Alguém que viva com integridade? Se encontrarem, o Senhor poupará toda a cidade.
Algumas pessoas pararam, curiosas. Outras o encararam com impaciência. Um vendedor de frutas resmungou: lá vem ele de novo, o filho do sacerdote, sempre trazendo desgraça. Uma mulher arrumando tecidos murmurou: só fala de desastre, tá espantando meus clientes. Mas Jeremias não se calou. Assim diz o Senhor: mesmo quando dizem, tão certo como vive o Senhor, estão mentindo. Suas palavras não valem nada. Suas mãos estão cheias de injustiça. Os ricos esmagam os pobres. As viúvas choram em silêncio. As crianças são deixadas sozinhas. E vocês continuam vivendo como se tudo estivesse bem. Uma voz se ergueu no meio da multidão: Jeremias, estamos cansados dos seus avisos. Por que Deus traria destruição para cá? Esta é a cidade dele, o templo dele está aqui. Os sacerdotes dele servem bem aqui. Jeremias encarou o homem. Não se enganem, o templo não vai proteger vocês se seus corações estão cheios de maldade. Deus vê a verdade dentro de cada um. A multidão começou a se agitar. Alguns caíram na risada. Outros gritaram ofensas. Você é louco, alguém berrou. Mensageiro do caos, vai pregar sua loucura em outro lugar. Os joelhos de Jeremias ficaram fracos. Seu estômago embrulhou. A dor que ele carregava virou física, torcendo por dentro. Ele deu alguns passos para trás, mas mais uma vez a voz interior falou com firmeza: continue falando, Jeremias. Não tenha medo deles. Eu estou bem aqui com você. Ele respirou fundo e ergueu a voz de novo. Todos são culpados, dos pobres aos poderosos. Até os sacerdotes e profetas mentem, fingindo falar em meu nome. Eles prometem paz, paz. Mas a paz não estava em lugar nenhum. Uma pedra voou em sua direção, caindo a poucos centímetros de seus pés. Jeremias olhou para ela, depois para os rostos furiosos ao redor. Uma senhora com a voz trêmula gritou: vá embora, Jeremias, você traz desgraça, suas palavras amaldiçoam esta terra. Com a cabeça baixa, Jeremias sentiu as lágrimas escorrerem pelas bochechas. Senhor, sussurrou, por que meu coração dói tanto? Por que parece que estou sendo partido ao meio? Só estou repetindo o que o Senhor me disse, mas eles me desprezam. Eles me rejeitam. No silêncio de sua alma, o Espírito de Deus falou, calmo, mas firme. Meu filho, os corações deles são duros, imóveis como pedra. Mas você precisa continuar. O dia deles está chegando. Jeremias limpou o rosto com a manga da túnica. Suas bochechas ardiam. Seus olhos estavam cansados, mas ele seguiu andando pelas ruas. Ao passar por alguns meninos brincando perto do muro da cidade, um deles começou a cantar num tom de deboche. Olha lá, é o profeta da desgraça, a voz triste do julgamento. Cuidado, senão ele joga praga em você também. Os outros caíram na risada. Sem olhar para trás, Jeremias seguiu em frente. O caminho de volta a Anatote parecia interminável. A solidão o seguia como uma sombra. De volta ao seu quarto, ele caiu de joelhos e escondeu o rosto nas mãos. Senhor, chorou baixinho, por quanto tempo ainda terei que suportar essa rejeição? Lá fora, a cidade continuava. As pessoas riam, negociavam, gritavam preços, como se nada tivesse acontecido. Como se a mensagem de Deus não significasse nada. Mas Jeremias sabia a verdade. As piadas eram só o começo. A zombaria estava virando ódio, e o ódio logo se transformaria em perseguição. O que começou com risos logo viraria violência. Naquela manhã, os portões do templo em Jerusalém estavam lotados. Peregrinos de todo o território de Judá haviam chegado para oferecer sacrifícios e apresentar suas ofertas. O ambiente parecia sagrado, mas para Jeremias tudo aquilo era uma ilusão perigosa. Seus olhos se fixaram nos degraus que levavam à entrada do templo. Ele inspirou fundo, seu coração batia forte no peito.
Suas mãos estavam úmidas de suor nervoso. O que estava prestes a fazer testaria cada parte do seu ser. Mas a instrução de Deus tinha sido clara. Vá até a entrada da minha casa e entregue esta mensagem. Jeremias subiu os degraus com passos firmes. No topo, parou, respirou fundo novamente e falou em alta voz. Escutem a palavra do Senhor, todos vocês que entram por estes portões para adorá-lo. Ao redor, as pessoas pararam o que estavam fazendo. As conversas cessaram. As cabeças se viraram. Jeremias proclamou: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: mudem sua conduta e suas ações, e eu permitirei que vocês permaneçam neste lugar. Um dos sacerdotes, chamado Azarias, franziu a testa e deu um passo à frente. Jeremias, o que você pensa que está fazendo? Este não é o lugar nem a hora para esse tipo de palavra. Mas Jeremias continuou sem hesitar. Não se deixem enganar por mentiras reconfortantes. O templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor está aqui. A multidão começou a sussurrar. Um homem com túnica de linho perguntou em voz alta: o que ele está querendo dizer? Que o templo não vai nos proteger? Jeremias virou-se em direção ao altar e apontou diretamente para os sacerdotes. Vocês roubam, vocês matam, vocês cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, se ajoelham diante de deuses estrangeiros que nem conhecem e depois aparecem neste lugar sagrado dizendo: estamos seguros aqui. O rosto de Azarias ficou vermelho. Chega! Gritou. Você desonra o santuário de Deus com suas palavras. Jeremias deu um passo para baixo e encarou o sacerdote. Você fala de santidade. Que santidade ainda resta aqui? Vocês transformaram a casa de Deus num esconderijo de criminosos. A multidão se agitou. Alguns trocaram olhares preocupados. Outros murmuravam com raiva. Ele está insultando o templo, gritou alguém. Esse homem precisa ser detido, disse outro com firmeza. Mas Jeremias permaneceu firme. Lembrem-se de Siló. Foi lá que o Senhor colocou seu nome uma vez. Mas olhem o que aconteceu quando o povo se afastou dele. O mesmo destino está vindo para este lugar, a menos que vocês se arrependam agora. Os sacerdotes se agruparam em uma discussão acalorada. Isso não pode continuar, sussurrou um. Ele está abalando a confiança das pessoas no culto. E se outros começarem a repetir o que ele diz amanhã? Perguntou outro. Pode causar confusão, agitação religiosa, até ameaçar a paz do reino. Jeremias ouvia os planos deles, mas manteve sua posição. Assim declara o Senhor: estou trazendo desgraça sobre esta cidade. Quem ouvir sobre isso vai tremer de medo. O pátio do templo ficou em silêncio. A raiva deu lugar à inquietação. O medo começou a surgir nos rostos antes desafiadores. Azarias se inclinou até outro sacerdote e murmurou: não podemos permitir isso por mais tempo. Precisamos falar com os outros. Uma decisão precisa ser tomada sobre esse jovem. Jeremias desceu lentamente os degraus, mantendo o olhar baixo. Sentia as ameaças o envolvendo como uma nuvem escura. Ao andar pelas ruas estreitas, os olhares perfuravam como flechas. Sussurros flutuavam atrás dele. Algo estava começando, algo sombrio. Quando chegou em casa, caiu de joelhos no chão de pedra. Senhor, orou, o que virá a seguir? Até quando isso vai continuar? E a resposta veio fria e certa, como a brisa da noite. Eles vão te enfrentar, Jeremias, mas não vencerão. Eu estou ao seu lado. Os planos para silenciá-lo já haviam começado. A tensão dos últimos dias ainda pesava forte no peito de Jeremias. Desde seu confronto ousado no templo, algo tinha mudado. A cidade parecia mais fria. As pessoas o olhavam com desconfiança.
Ele notava sussurros discretos nas esquinas, portas se fechando rapidamente quando passava. Ele decidiu deixar Jerusalém e voltar para Anatote. Sentia saudade do silêncio, dos ventos limpos, de um pouco de espaço longe da tensão da cidade. Quando chegou, os caminhos empoeirados o receberam, junto com as casas simples de pedra e os campos abertos onde havia brincado quando criança. Por um momento, um leve alívio o alcançou, mas desapareceu logo. Ao se aproximar da casa de seu pai, Ilquias ouviu vozes, tons baixos, apressados. Jeremias, ele está bem ali. Temos que agir logo, antes que traga mais desgraça à nossa terra. Ele congelou no lugar. Seu coração disparou. Virou-se rápido, mas os homens já tinham sumido por um beco. Tentando ignorar, seguiu em frente. Ao entrar na casa, sua mãe lhe deu um sorriso tenso. Filho, disse suavemente, por favor, tenha cuidado. Não ande muito por aí. As pessoas estão irritadas com o que você anda pregando. Mãe, respondeu Jeremias, olhando nos olhos dela, só estou dizendo o que Deus mandou. Do outro cômodo, Ilquias apareceu. Sua expressão era séria. Jeremias, disse em voz baixa, às vezes o silêncio é melhor. Não provoque mais do que o necessário. Jeremias abaixou os olhos e suspirou. Mais tarde, sozinho em seu quarto, ajoelhou-se no chão. Senhor, orou, o que está acontecendo? Por que até aqui, na minha própria cidade, tudo parece tão perigoso? O Senhor respondeu, não com uma visão, mas com uma mensagem direta ao seu espírito. Jeremias, eu te revelei. Eu te mostrei os planos deles. Os homens de Anatote estão tramando tirar sua vida. Eles disseram, pare de falar em nome do Senhor, ou nós mesmos o mataremos. Os olhos de Jeremias se arregalaram de espanto. Um arrepio percorreu sua espinha. Levantou-se de um salto e correu até a janela, olhando para fora. Vasculhou a rua, procurando sinais de perigo. Sua mente acelerava. Meus vizinhos, os homens com quem cresci, até meus parentes. Na manhã seguinte, acordou cedo e saiu de casa. Caminhou em direção ao campo aberto fora da vila, precisava de espaço, precisava pensar. Ao passar por alguns homens conversando à beira da estrada, ouviu um deles murmurar, vai ser simples. Quando ele estiver sozinho, a gente resolve isso, sussurrou uma voz. Outro respondeu com frieza. Ninguém vai sentir falta dele. Só traz confusão. Os punhos de Jeremias se cerraram. Seus olhos ardiam com lágrimas, mas ele se recusou a abaixar a cabeça. Lá nos campos, caiu de joelhos. Senhor, chorou, como posso suportar essa dor? Esses são meus, meu povo, minha casa, meus amigos de infância, e agora querem me matar. Então a voz de Deus voltou, mas dessa vez carregada de juízo. Observe, disse o Senhor, eu lidarei com os homens de Anatote. A punição deles está chegando. Seus jovens morrerão pela espada. Suas crianças passarão fome. Ninguém sobreviverá. Eles planejaram o mal contra você, meu mensageiro escolhido. Jeremias enterrou o rosto no chão e chorou como uma criança de coração partido. Mas, Senhor, soluçou, eles são meus, minha vila, minha família, meu povo. Deus não respondeu. Sua decisão já estava tomada. Quando Jeremias chegou em casa, sua mãe o olhou com preocupação. Você está bem, meu filho? Ele apenas assentiu. Nenhuma palavra saiu. A dor da traição, especialmente vinda de quem se ama, doía muito mais do que qualquer inimigo poderia causar. Naquela noite, deitado em sua pequena cama em Anatote, Jeremias olhava para o teto e se perguntava: quantos daqueles que dormiam por perto estariam pensando em formas de acabar com sua vida? Mas essa dor no coração não seria a última. O sono mal veio. Seus olhos estavam inchados, sua garganta apertada, e o peso da rejeição da sua própria cidade
ainda o esmagava como uma pedra sobre o peito. Ficou acordado com uma pergunta assombrando sua mente: por que, Senhor? Por que tanto ódio? Por que tenho que sofrer assim? Só fiz o que o Senhor me mandou. E em troca recebo ameaças, insultos e agora um plano para me matar vindo de pessoas com quem cresci. Ao nascer do dia, saiu de casa em silêncio. Andou por um longo tempo até chegar a um canto escondido do campo, seu refúgio de infância, seu lugar de silêncio. Ali, caiu de joelhos, com o rosto na terra molhada. Senhor, chorou com a voz trêmula, por que os perversos prosperam? Por que os traidores vivem em paz? Uma brisa suave passou, mas o silêncio ao redor parecia ensurdecedor. Tu os plantas e eles florescem, continuou. Eles crescem fortes e dão fruto, mas eu só sinto dor. Até os que planejam me matar andam sorrindo, como se nada jamais os atingisse. Ele chorava, sem conter. Senhor, suplicou, leva-os como ovelhas para o abate. Marca o dia do julgamento deles, porque eu não aguento mais. Então a voz de Deus respondeu, firme e cortante. Se você está cansado correndo com homens, como competirá com cavalos? Se tropeça em terra segura, como se manterá firme nos matagais do Jordão? Jeremias engoliu em seco, entendeu o peso daquela mensagem. Se acha que a dor até agora foi pesada, disse o Senhor, então prepare-se, o que está por vir vai te provar ainda mais. Jeremias inspirou profundamente, tentando conter as lágrimas. Mas Senhor, sussurrou, o que mais ainda pode acontecer? Já perdi meus amigos. Meus vizinhos não querem me ver. Até minha família me virou as costas. Os sacerdotes me odeiam e o povo, eles zombam de mim, me chamam de louco. Deus respondeu, mas não foi uma promessa de consolo. Eu lhe darei força, mas saiba disso, você caminhará por essa estrada sozinho. Não se casará, não terá filhos. Sua vida será um sinal para os outros. Sua dor será uma mensagem. Você será um alerta vivo. Essas palavras o atingiram como pedras, pressionando suas costas. Com os olhos cheios de lágrimas, Jeremias gritou: maldito o dia em que nasci. Que o dia em que minha mãe me deu à luz seja esquecido. Por que eu nasci? Só para viver essa dor, essa rejeição, essa vergonha. Por um tempo, suas palavras apenas ecoaram no silêncio. Mas então, na misericórdia de Deus, uma resposta suave chegou. Um sopro de esperança. Se você voltar para mim, eu o restaurarei. Você estará diante de mim. Se conseguir separar o que é verdadeiro do que é inútil, você falará em meu nome. Eles virão até você, mas você não deve seguir os caminhos deles. Jeremias limpou o rosto com as mãos sujas de poeira. Senhor, mesmo que minhas lágrimas não parem, mesmo que a dor piore, eu vou continuar, porque tu estás comigo, mesmo que todos se voltem contra mim. E assim ele se levantou, trêmulo, cansado, mas por dentro algo estava mais forte. Seu propósito havia sido renovado. Mas o povo não via isso. Tudo o que viam era um homem que sempre chorava. E logo, um nome começou a se espalhar pelos becos estreitos e ruas lotadas de Jerusalém. Um nome que ficaria com ele para sempre. O profeta chorão. As crianças riam quando ele passava. Os adultos apontavam. Os líderes da cidade se reuniam discretamente para planejar como poderiam, enfim, silenciá-lo de vez. Jeremias olhou para o céu e respirou fundo. Se te servir significa carregar essa dor, disse em voz baixa. Então eu aceito. Mas suas lágrimas estavam longe de terminar. O clima em Jerusalém estava ficando mais sombrio. Os sussurros viravam murmúrios de medo. As zombarias se tornavam mais agressivas e por onde andava, Jeremias sentia. As pessoas estavam dizendo: ele passou dos limites. Não podemos deixá-lo continuar espalhando medo. Com os olhos voltados para o chão, Jeremias seguiu em direção à casa do oleiro.
Deus lhe havia dado uma nova missão, que começaria com uma imagem poderosa. Ao chegar, encontrou o oleiro trabalhando com afinco. Seus pés giravam a roda e suas mãos rudes moldavam suavemente o barro. Jeremias ficou em silêncio, observando. Nas mãos do oleiro, o vaso desmoronou de repente. Sem hesitar, o homem juntou o barro, o apertou entre os dedos e começou a dar forma novamente. Naquele instante, a voz de Deus tocou suavemente o coração de Jeremias. Será que não posso tratar você como este oleiro faz, casa de Israel? Assim como o barro está em suas mãos, assim vocês estão nas minhas. Jeremias inspirou fundo. Sentiu as lágrimas subindo outra vez, mas as conteve. Agora entendia o que devia fazer. Na manhã seguinte, levantou cedo e pegou um jarro novo de barro. Em silêncio, caminhou pelas ruas da cidade em direção ao vale de Rinom, um lugar muito ligado à adoração de ídolos e sacrifícios de crianças. Ali, reuniu alguns anciãos e líderes da cidade. Escutem a palavra do Senhor, disse com firmeza. Governantes de Judá, povo de Jerusalém, assim declara o Senhor dos Exércitos. Estou prestes a trazer uma desgraça tão severa sobre este lugar que quem ouvir falar disso ficará apavorado. Os homens trocaram olhares. Um murmurou: lá vem ele de novo, sempre pregando destruição. Mas Jeremias não parou. Eles me abandonaram, disse. Profanaram esta terra, queimam incenso a deuses estrangeiros, derramaram sangue inocente neste vale. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz permaneceu firme. Ele ergueu o jarro de barro bem alto sobre a cabeça. Assim diz o Senhor, declarou. Assim como este jarro, destruirei este povo e esta cidade sem possibilidade de conserto. E com isso, atirou o jarro ao chão. Ele se quebrou em inúmeros pedaços, o som ecoando pelo vale como trovão. Os homens recuaram assustados. Um sacerdote gritou: isso é ultrajante! Ele se atreve a amaldiçoar Jerusalém assim, em público. Outro homem, com o rosto vermelho de raiva, deu um passo em direção a Jeremias. Se não o pararmos, ele vai deixar o povo em pânico. Mas os olhos de Jeremias ardiam com convicção. Eu apenas falo o que Deus me manda. Esse julgamento não é meu. Sem arrependimento, a destruição é certa. Ao voltar para a cidade, Jeremias tomou uma rua movimentada. Um grupo de crianças o viu e começou a imitar sua voz, zombando. Assim diz o Senhor, desgraça, a morte está chegando, cantavam em deboche. As risadas ecoavam pelo ar. Um vendedor cuspiu no chão quando Jeremias passou. Tudo o que ele traz é desgraça, disse o homem. Seu nascimento foi uma maldição. Jeremias manteve os olhos no chão, mas cada risada, cada palavra cruel, cada zombaria o cortava como lâmina afiada. Naquela noite, de volta à sua casa, encolheu-se de lado, exausto pelo peso de tudo aquilo. Senhor, até quando minha vida será só tristeza e rejeição? Jeremias sussurrou. Mas a resposta de Deus veio firme e inabalável. Levanta-te, Jeremias, sua missão ainda não terminou. O povo ainda não ouviu o pior. No dia seguinte, ao atravessar o mercado movimentado, Jeremias notou um grupo de homens vindo em sua direção com olhares ameaçadores. Eles se aproximaram, cercando-o. Um deles, com a voz carregada de fúria, rosnou: Você acha que pode falar assim e sair impune? Já tivemos o suficiente das suas advertências. Agora você vai pagar por elas. Antes que Jeremias dissesse uma palavra, uma mão agarrou seu braço e um soco atingiu seu rosto. Ele desabou no chão. Alguns transeuntes olharam indiferentes, outros até sorriram. A dor das palavras agora se transformava em dor física. O sangue encheu sua boca com um gosto amargo. Seus lábios estavam rasgados. Um dos olhos começava a se fechar com um inchaço. Seu estômago latejava e cada respiração vinha com dificuldade.
Mal conseguindo ficar de pé, ele foi arrastado até o portão da cidade. "Vamos acabar com essa loucura agora!" gritou Passur, o sacerdote responsável pela segurança do templo, empurrando-o à frente. Uma multidão começou a se formar. Crianças apontavam e riam. Mulheres olhavam com reprovação. Homens sussurravam julgamentos duros. Passur parou no portão superior de Benjamim, um dos locais mais movimentados da cidade. Todos passavam por ali. Ninguém deixaria de ver o que estava prestes a acontecer. Com um gesto brusco, ordenou que os guardas amarrassem Jeremias a um poste de pedra. As cordas apertavam seus pulsos, cortando a circulação. "Escute bem, Jeremias", gritou Passur, com a voz cheia de raiva. "Você espalhou medo, perturbou a paz, insultou o templo e desafiou os líderes de Judá. Agora vai ver o que acontece com quem causa confusão nesta cidade." Antes que Jeremias pudesse responder, veio o primeiro golpe. Um tapa violento que virou sua cabeça de lado. A multidão vibrou. "Bate de novo! Ensina respeito!" gritou um homem. Passur o socou no estômago. Jeremias se curvou, ofegante. Outro guarda deu um chute em suas pernas, derrubando-o no chão. Mesmo com a visão turva e o fôlego curto, Jeremias encontrou forças para falar. "Passur", disse com dificuldade, "o Senhor te deu um novo nome. Você não será mais chamado Passur, de agora em diante será chamado Magor Missabib, terror por todos os lados." A multidão se calou. Pessoas trocaram olhares confusos, sem entender o significado. Passur, agora tomado de vergonha e fúria, cuspiu no chão ao lado de Jeremias. "Levem-no daqui, prendam-no na estaca pública", ordenou. "Vamos ver se amanhã ele ainda tem coragem de pregar." Jeremias foi arrastado e forçado a um instrumento de humilhação pública. Seus braços e pescoço presos em vigas de madeira. Ficou ali, exposto ao sol escaldante durante o dia e ao frio da noite. Mas o pior era a vergonha. Durante todo o dia, pessoas passavam lançando zombarias como se fossem pedras. "Lá está ele, o profeta do medo. Onde está seu Deus agora, Jeremias?" zombava um homem. "Talvez amanhã você traga uma mensagem de paz", ria outro. Crianças jogavam pedaços de frutas podres e pedrinhas. Alguns cuspiam em sua direção. Os músculos de Jeremias latejavam, seus membros estavam dormentes pela posição desconfortável. Seus olhos ardiam. Sua garganta estava tão seca que mal conseguia sussurrar. Quando a noite finalmente caiu e as ruas se esvaziaram, ele chorou. "Senhor, tu me enganaste e eu me deixei enganar. Tu me dominaste e eu me rendi. Agora sou motivo de zombaria todos os dias", murmurou. "Só recebo desprezo." O silêncio da noite ecoava sua dor. "Toda vez que falo, grito, clamo destruição. E tua mensagem só me trouxe vergonha e escárnio." Ele fechou os olhos com força, tentando conter os soluços, mas foi em vão. "Pensei em me calar", confessou. "Quis parar de falar em teu nome, mas era como fogo preso em meus ossos. Tentei segurar, de verdade, mas não consegui." As lágrimas agora escorriam livremente por seu rosto, seus soluços não mais escondidos. "Senhor, eu ouço os sussurros. O terror está vindo. Entreguem-no, acusem-no. Até meus amigos mais próximos esperam que eu tropece. Dizem, talvez ele caia numa armadilha. Então, venceremos e nos vingaremos." O silêncio da noite só aumentava a dor da traição. Ao amanhecer, os guardas vieram e o soltaram. Jeremias desabou no chão, mal conseguindo se mover, com o corpo todo em agonia. Passur se aproximou com um sorriso de desprezo no rosto. "Então, Jeremias", zombou, "aprendeu a lição? Pronto para calar essa boca amaldiçoada?" Jeremias levantou a cabeça com esforço. Sua voz estava rouca, mas firme. "Passur", respondeu, "o teu juízo está chegando." Ao voltar para casa, cada passo era carregado de dor,
humilhação e uma solidão esmagadora. Dentro de sua pequena casa, desabou no chão mais uma vez. Com o rosto pressionado contra a terra, cercado de sangue e lágrimas, sussurrou: maldito o dia em que nasci, maldito o dia em que minha mãe me deu a vida. E a profundidade da sua dor ainda estava apenas começando. Seu corpo ainda carregava os hematomas, suas costas latejavam, os pulsos estavam feridos pelas cordas, seus olhos estavam pesados de tristeza. Mas o chamado não havia terminado. A vida em Jerusalém seguia como se nada estivesse errado. Festas enchiam as ruas e falsos profetas circulavam entre as multidões, entregando mensagens reconfortantes de esperança e prosperidade. O mais celebrado entre eles era Hananias, filho de Azur. Naquele dia, o pátio do templo estava lotado de gente. Vozes ecoavam por todos os lados, misturando-se ao cheiro do incenso queimando e ao barulho dos animais preparados para o sacrifício. Jeremias andava devagar entre a multidão. Como sempre, sua presença causava desconforto. As pessoas se viravam e cochichavam quando ele passava. Hananias estava em pé, orgulhoso, sobre uma pequena plataforma. Sua voz ecoava, cheia de confiança. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, proclamava: em apenas 2 anos quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Tudo o que Nabucodonosor tirou da casa do Senhor será devolvido. Todos os cativos voltarão para casa. A paz está chegando. A vitória está próxima. A multidão vibrou. As pessoas sorriam. Finalmente ouviam o que tanto desejavam, algo reconfortante. Jeremias parou, fitando Hananias nos olhos. Respirou fundo, depois falou, com a voz trêmula, mas firme: Amém. Que o Senhor de fato faça isso, que Ele cumpra o que você disse e traga de volta o povo e os tesouros do templo. Seguiu-se um breve silêncio. Olhares curiosos cruzaram a multidão. Jeremias deu um passo à frente. Mas agora escutem-me, Hananias, e todos vocês prestem atenção. Os profetas antes de nós sempre anunciaram guerra, desastre e praga sobre muitas terras e grandes nações. Se um profeta fala de paz, só saberemos que foi enviado pelo Senhor quando o que ele diz se cumprir. O rosto de Hananias escureceu. Ele avançou em direção a Jeremias. Então, com um gesto brusco, arrancou o jugo de madeira dos ombros de Jeremias, o mesmo jugo que ele usava como sinal de juízo, e o quebrou diante de todos. O estalo da madeira rachando ecoou como trovão. Assim diz o Senhor, gritou Hananias, encarando Jeremias. Em 2 anos quebrarei o jugo do rei da Babilônia. A multidão explodiu em aplausos. Alguns batiam palmas. Outros começaram a dançar. Jeremias ficou parado. De cabeça baixa, não disse nada. Silenciosamente, virou-se e foi embora. Enquanto caminhava sozinho, a voz de Deus veio a ele mais uma vez. Vai e diga a Hananias, assim diz o Senhor. Você quebrou jugos de madeira, mas agora eu os substituirei por jugos de ferro. Assim declara o Senhor dos Exércitos: colocarei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, forçando-as a servir Nabucodonosor, rei da Babilônia. Até os animais selvagens obedecerão a ele. O suor escorria pelo rosto de Jeremias enquanto ele voltava ao pátio do templo. Desta vez, suas palavras vieram afiadas e inabaláveis, como uma lâmina cortando mentiras. Hananias, escuta-me agora, declarou Jeremias. O Senhor não te enviou, mas você levou este povo a acreditar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, estou prestes a te remover desta terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebelião contra o Senhor. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. Hananias tentou sustentar o olhar de Jeremias, mas seu rosto empalideceu. O sorriso confiante desapareceu dos seus lábios.
Alguns espectadores soltaram risos nervosos, mas a maioria deu um passo para trás, tomada pelo medo repentino. Nos dias seguintes, a cidade fervilhava de tensão. Todos falavam de Hananias. E, exatamente como Jeremias havia avisado, antes do fim do ano, Hananias adoeceu e morreu. A notícia se espalhou rapidamente, como fogo por Jerusalém. Sozinho em casa, Jeremias ficou em silêncio, encarando a parede. Sua mente repassava cada detalhe. Senhor, sussurrou, falar a verdade tem um preço. Às vezes até a própria vida. Por quanto tempo ainda terei que viver assim? Mas o céu não respondeu. Ele sabia que aquilo não era o fim, apenas mais um capítulo de uma missão longa e difícil, e sua maior provação ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Jeremias saiu de casa. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Seu corpo arrastava-se de exaustão. As ruas ainda estavam quietas naquela hora, mas por dentro seus pensamentos gritavam como trovões. A lembrança da morte de Hananias ainda o assombrava. Mesmo sabendo que o aviso veio de Deus, o peso disso esmagava seu peito como uma pedra. Senhor, sussurrou enquanto caminhava, até quando serei o portador da dor? Então, de repente, a voz de Deus cortou seus pensamentos. Nítida, inconfundível, como um relâmpago atravessando o céu claro. Jeremias, você não deve se casar, não terá filhos nesta terra. Jeremias parou. A brisa puxava sua túnica. Por um momento, pensou ter ouvido errado. Senhor, o que disseste? Perguntou com a voz instável. Mas a resposta de Deus foi clara e dolorosa. Neste lugar não haverá casamentos, nenhuma criança nascerá para trazer alegria. O sofrimento está próximo. Filhos e filhas morrerão de doença, fome e guerra. Um arrepio percorreu Jeremias. Ele pressionou as mãos contra o rosto. Desde menino sonhava com uma família, uma esposa para dividir os fardos, filhos correndo e rindo pelas ruas de Anatote. Mas agora esse sonho lhe foi tirado. Por que, Senhor? Por que comigo? Chorou, caindo de joelhos na estrada empoeirada. Mas a voz de Deus continuou, firme e implacável, cada palavra como martelo sobre pedra. Não participe de casamentos, nem de funerais, nem de festas, disse o Senhor, pois estou tirando deste povo o som da alegria e da celebração, os cânticos dos noivos e noivas. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Jeremias. Então viverei sozinho, completamente sozinho, sussurrou. Virou-se e caminhou de volta para casa como um homem carregando uma montanha nas costas. Olhos distantes, ombros curvados, o coração cheio de dor. No caminho, passou por um grupo de jovens. Um rapaz sorria timidamente para uma moça, enquanto outros afinavam instrumentos para um casamento que aconteceria naquela noite. Jeremias parou, observando de longe em silêncio. Essa nunca será minha vida, pensou com os olhos ardendo. Naquela noite, o som da música e das danças ecoava à distância, enquanto Jeremias permanecia sentado num canto de seu pequeno quarto. A escuridão parecia mais pesada do que de costume. Senhor, sussurrou, será que a alegria também virá para mim um dia? Não houve resposta. Nos dias seguintes a dor se aprofundou. Ninguém mais o convidava para nada. Os poucos amigos restantes se afastaram. Até seus parentes deixaram de visitá-lo. Agora, as pessoas o chamavam de o homem triste, o profeta chorão, sem esposa, sem filhos, sem festas. Apenas luto, solidão e mensagens de julgamento. Certa noite, pouco antes do amanhecer, Jeremias arrastou-se até um lugar isolado nos campos e olhou para as estrelas. Senhor, chorou. Tu és minha força, meu refúgio, mas meu coração está em pedaços. Não tenho ninguém, nenhum abraço, nenhuma voz que me console. Só tenho a ti. Sua voz se quebrou em soluços.
A solidão pesava como correntes de ferro ao redor dele. Mas Deus respondeu apenas com uma verdade. A jornada de Jeremias estava longe do fim. E, tristemente, a solidão que ele agora sentia era apenas o começo. Um vazio mais profundo estava por vir, um que ultrapassaria os limites de sua casa e atingiria as profundezas de sua alma. E a solidão não seria apenas emocional. O calor queimava sua pele. O sol brilhava forte acima e o suor escorria por seu rosto enquanto ele caminhava lentamente pelas trilhas secas de Judá, com um cinto de linho amarrado firmemente à cintura. Deus lhe havia dado uma instrução estranha, diferente de tudo o que já recebera. Pegue um cinto de linho, use-o, mas não o lave. Jeremias ficou confuso no início. Um cinto, Senhor? O que isso significa? Perguntou segurando o tecido áspero nas mãos. Mas a resposta de Deus foi clara. Este cinto é um símbolo, uma lição que Judá verá com os próprios olhos. E assim Jeremias obedeceu. Durante dias usou o cinto. O tecido roçava sua pele sob o calor do verão. Ele andava por Jerusalém com ele amarrado, ignorando os olhares, os sussurros e as vozes zombeteiras. Olha lá ele de novo, dá só uma olhada. Agora está desfilando com algum traje estranho, debochou alguém. Risadas seguiram. Outros nem se importavam em olhar. Mas Jeremias entendia que aquele comando tinha um significado além da aparência. Um dia, enquanto orava profundamente, Deus falou novamente. Levanta-te, Jeremias. Vá até o rio Eufrates. Esconda o cinto lá, numa fenda entre as pedras. Os olhos de Jeremias se arregalaram. O Eufrates? Tão longe assim, Senhor? A resposta foi firme e definitiva. Vá. Sem hesitar, Jeremias iniciou a jornada. A estrada era longa e exaustiva. A poeira sufocava o caminho e as subidas íngremes dificultavam cada passo. Ainda assim, ele seguiu. Quando finalmente chegou às margens do rio, parou. O Eufrates fluía escuro e largo. O ar cheirava a terra úmida e folhas apodrecidas. Ajoelhado entre as pedras, Jeremias pegou o cinto e o enfiou numa fenda, úmida e profunda. Está feito, sussurrou, embora ainda não compreendesse totalmente. Cansado, mas obediente, voltou para Jerusalém. Semanas se passaram, então mais uma vez, sem aviso, a voz de Deus veio. Jeremias, volte ao Eufrates, pegue o cinto que você escondeu. Jeremias soltou um suspiro profundo. Pegou sua mochila e, mesmo com o corpo exausto, obedeceu. Essa segunda viagem parecia ainda mais interminável. Quando chegou ao rio, seus dedos tremiam ao vasculhar entre as pedras. Finalmente, encontrou o cinto, mas a visão perfurou seu coração. O cinto estava destruído, o tecido estava rasgado, mofado, manchado além de qualquer reparo. Os fios se desmanchavam ao toque. Está arruinado, Senhor, sussurrou. Não serve para mais nada. E a voz de Deus veio poderosa e clara. Da mesma forma destruirei o orgulho de Judá e a arrogância de Jerusalém. Este povo que deveria se apegar a mim, como este cinto se prendia à tua cintura, tornou-se corrompido e inútil. Eles já não refletem quem eu sou. Jeremias caiu de joelhos, os olhos cheios de lágrimas. Senhor, eles não ouvem e agora nem percebem o quanto estão perdidos. Com o cinto podre nas mãos, iniciou a longa caminhada de volta. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O cinto havia se tornado um sinal, a decomposição como advertência, um símbolo de tudo o que estava prestes a desmoronar. Quando entrou na cidade, carregando o tecido destruído e caminhando lentamente, cabeças se viraram. Os sussurros cresceram. Lá vem o profeta do medo agora balançando um trapo sujo. Um homem gritou de sua barraca: qual é a próxima, Jeremias? Vai amaldiçoar a gente com esse cinto podre? Jeremias parou, inspirou lentamente e respondeu com a voz trêmula, mas firme:
Esse cinto não vale mais nada, e vocês também não valerão, se não mudarem seus caminhos. A multidão caiu na risada e seguiu adiante. Mas por dentro, Jeremias sentia o peso da mensagem esmagar seu peito. O tempo dos símbolos estava acabando. Logo, a realidade falaria mais alto que qualquer sinal. O cheiro de madeira queimada e corpos em decomposição tomava as ruas de Jerusalém. O chão tremia sob o peso dos tambores de guerra da Babilônia e do ranger das máquinas de cerco contra os muros da cidade. O medo estava por toda parte. Crianças choravam nos cantos de casas em ruínas. Mães agarravam seus filhos em silêncio. Os homens ficavam imóveis, olhando para o horizonte com olhos vazios. Em meio a tudo isso, Jeremias estava atrás das grades no pátio da guarda do palácio. Seus cabelos estavam embaraçados, o rosto magro e machucado após semanas de prisão, detido por ordem do rei Zedequias. De dentro da cela, Jeremias ouvia tudo: os gemidos dos famintos, os gritos apressados dos soldados, o choro desesperado dos que perdiam a esperança. Então, certa manhã, o próprio rei veio vê-lo. Jeremias, disse ele com a voz cansada, os olhos escuros por noites sem dormir. Há alguma palavra do Senhor? A voz de Jeremias era fraca, mas inabalável. Sim, respondeu. Ah! Ele fez uma pausa e então continuou. Você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Zedequias estremeceu e desviou o olhar, evitando os olhos de Jeremias. Por que você sempre diz isso? O rei perguntou. Por que não fala algo esperançoso, como os outros profetas? Jeremias inspirou profundamente. Porque é isso que o Senhor diz, respondeu. Só posso falar a verdade que ele me dá. Zedequias se virou e saiu em silêncio, deixando Jeremias sozinho mais uma vez. Os dias que se seguiram foram ainda mais sombrios. A comida quase não existia. As pessoas reviravam pilhas de lixo buscando restos. Famílias, desesperadas para sobreviver, começavam a fazer coisas difíceis até de imaginar. Uma tarde, Jeremias ouviu passos apressados. Era Baruque, seu fiel amigo e escriba, que havia conseguido se aproximar da cela. Jeremias, sussurrou ele, olhando em volta. Há rumores por toda parte. A cidade está à beira do colapso. Os mantimentos acabaram. Algumas mães... Sua voz falhou. Algumas estão matando seus próprios filhos, só para comer. Jeremias fechou os olhos, o corpo inteiro tremendo. As lágrimas caíam sem parar. Está acontecendo, disse ele com os dentes cerrados. Tudo aquilo que eu os avisei. E então, no meio daquele momento de desespero, Deus falou novamente. Sua voz foi inesperada, mas clara. Jeremias, seu primo Hanameel virá até você. Ele pedirá que você compre seu campo em Anatote, pois você é o parente mais próximo e tem o direito de resgatá-lo. Compre. Jeremias ficou atônito. Senhor, comprar um campo agora? Com a cidade sitiada? Mas a resposta de Deus foi firme. Este é um sinal, um testemunho, uma promessa. Um dia, casas serão reconstruídas, campos serão plantados, o povo voltará. E assim como o Senhor dissera, poucos dias depois, Hanameel apareceu no pátio da prisão com a proposta. Meu primo, disse Hanameel, preciso que você compre meu campo em Anatote. Você tem o direito de resgate e eu preciso vender. Os olhos de Jeremias se encheram de lágrimas ao assentir. Mesmo preso, mesmo com a cidade à beira da destruição, reuniu o pouco que tinha e garantiu que a compra fosse feita corretamente, de forma pública e oficial. Baruque, disse ele, escreva o contrato, conte as moedas, traga testemunhas, tudo deve ser registrado. Os documentos legais foram selados e colocados num vaso de barro para serem preservados no futuro. Jeremias então olhou para o céu através das grades da cela. Senhor,
sussurrou. Eu obedeço. Mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando tudo ao meu redor grita o contrário, eu ainda confio em ti. Mas enquanto as testemunhas saíam e o rei Zedequias continuava a ignorar a voz de Deus, o som das trombetas babilônicas crescia além dos muros. Jerusalém havia chegado ao seu limite. O cerco se apertava a cada hora. A comida desaparecia e o desespero se espalhava como fogo. Jeremias sabia que, antes que a esperança brilhasse, a noite mais escura viria. Acima da cidade, o céu outrora limpo agora estava coberto por uma fumaça espessa e sufocante. O ar era pesado, misturando o cheiro de madeira queimada, sangue e morte. Irritava os pulmões, impossível de escapar. Atrás das grades de ferro, Jeremias, com os pulsos ainda doloridos pelas cordas, observava enquanto a destruição se desenrolava diante dele. Ouvia tudo: os gritos, as portas sendo arrombadas, o lamento de mães e crianças. Eles entraram, sussurrou, as lágrimas se acumulando nos olhos. Era o caos. Os soldados de Nabucodonosor invadiram a cidade, cobertos de ferro, lanças erguidas. Casas foram saqueadas, famílias separadas, pessoas arrastadas pelas ruas como gado. E no centro de tudo, o templo, o coração da fé de Israel, foi engolido pelas chamas. Jeremias encostou-se à parede fria de pedra. Senhor, chorou, tudo o que o Senhor me disse aconteceu. E ainda assim, dói mais do que eu imaginava. Entre a poeira e a fumaça, Baruque apareceu mais uma vez, o rosto sujo, molhado de lágrimas. Jeremias, disse ofegante, Zedequias tentou fugir pelo jardim, mas os babilônios o capturaram perto de Jericó. Jeremias fechou os olhos, tentando manter a calma. E o povo? Perguntou em voz baixa. A voz de Baruque tremia. Muitos estão acorrentados, estão sendo levados embora. Outros, ele engoliu em seco. Outros jazem sem vida nas ruas. Jeremias não suportava. Cerrou os dentes, pressionando os olhos com força. O que passou anos alertando agora era um pesadelo vivo acontecendo diante de seus olhos. Mulheres choravam sobre os corpos sem vida de seus filhos. Homens idosos eram arrastados como criminosos. Sacerdotes eram abatidos sem misericórdia. No meio do caos, um oficial babilônico se aproximou da cela de Jeremias. Seu nome era Nebuzaradã, comandante da guarda. Você é Jeremias? Perguntou ele. Jeremias levantou a cabeça devagar. Sou, respondeu em voz baixa. O rosto de Nebuzaradã era sério. Trago ordens diretas do rei Nabucodonosor. Você está livre. Não será ferido, nem levado à força. O rei disse que a escolha é sua. Pode vir conosco para a Babilônia ou ficar aqui com os que restaram. Jeremias, surpreso, hesitou. Mas por quê? Perguntou. A voz do oficial carregava um tom de respeito. Dizem que você previu tudo isso muito antes, e mesmo assim o seu próprio povo te rejeitou. Zombaram de você, chegaram até a te machucar. Jeremias respirou fundo. Então preciso ficar, com os poucos que restaram. Nebuzaradã assentiu. Que assim seja, você está livre. Ao sair da prisão, Jeremias parou para observar a cena diante de si. A cidade estava em ruínas, muros desmoronados, casas em chamas, ruas cobertas de corpos, mulheres gritavam em desespero, homens rugiam de dor ou de raiva, crianças choravam sentadas entre os escombros. Jerusalém, sussurrou Jeremias com a voz embargada, quantas vezes implorei a você, quantas vezes clamei, e agora você está em ruínas. Nos portões quebrados da cidade, viu um pequeno grupo de sobreviventes. Eram os mais pobres, aqueles que ninguém se preocupou em levar como cativos. Eles permaneciam imóveis, congelados pelo choque, sem saber o que fazer. Jeremias aproximou-se com delicadeza. Não tenham medo, disse suavemente. O Senhor ainda tem um propósito.
mesmo em meio a tanta dor. Uma mulher coberta de cinzas olhou para ele com os olhos inchados de tanto chorar. "Por que, Jeremias?" perguntou ela com a voz engasgada. "Por que isso aconteceu?" Jeremias olhou para a cidade ainda fumegante e respondeu com tristeza: "Porque nos recusamos a ouvir, porque nossos corações endureceram, porque abandonamos nosso Deus." À distância, o fogo ainda consumia as últimas vigas do templo sagrado. Jeremias caiu de joelhos, dominado pela dor. "Senhor, até quando?" clamou. "Até quando continuarão a dor e o sofrimento?" O vento soprava sobre o chão queimado, carregando o cheiro amargo de fumaça e morte. Deus permaneceu em silêncio. Mas em algum lugar lá dentro, Jeremias sentiu que ainda havia algo. Uma última verdade, uma palavra ainda não pronunciada. Uma mensagem ainda por revelar. Enquanto o vento soprava mais frio sobre as ruínas naquela manhã, ele soube. Seu chamado não havia terminado. Ainda havia mais a dizer. As ruínas de Jerusalém ainda guardavam o cheiro forte de fumaça e tristeza. Pedras queimadas, poeira espessa e silêncio dominavam as ruas, interrompidos apenas pelos lamentos distantes de viúvas e crianças órfãs. Jeremias estava sozinho, sentado sobre uma grande rocha, o olhar perdido além do horizonte. Ele havia suportado tudo: traição, zombaria, prisão, violência, fome e agora o colapso da cidade que tanto amava. Respirou fundo, fechou os olhos e em voz baixa começou a orar. "Senhor, tantos anos, tantos avisos, tantas lágrimas." A brisa passou suavemente, balançando a borda rasgada de sua túnica. Jeremias pegou um velho pedaço de papiro. Com a ajuda de Baruque, havia escrito as palavras que Deus lhe dissera nas últimas semanas. Então, as memórias voltaram, visões antes escondidas em cantos esquecidos de sua mente, agora retornando como faíscas na escuridão. Lembrou-se do galho de amendoeira, do caldeirão fervente, do cinto estragado, da queda da cidade. Mas havia uma visão que ele guardava acima de todas, porque não era só sobre julgamento. Apontava para algo muito maior. Jeremias sussurrou, como se estivesse montando as palavras de novo. "Assim diz o Senhor, dias virão em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá." Fez uma pausa, respirou e continuou. "Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei do Egito. Essa aliança eles quebraram." Suas mãos começaram a tremer. "Mas esta é a aliança que farei depois daqueles dias," disse ele quase num sussurro. "Colocarei minha lei dentro deles, escrevê-la-ei em seus corações. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo." As lágrimas escorriam livremente por suas bochechas. "É isso que tudo significava," disse, com a voz quebrada. "Cada perda, cada choro, cada momento despedaçado, tudo levava até aqui, para que eles pudessem te conhecer, não apenas por rituais, mas no espírito." Jeremias se levantou lentamente. Estava fraco, cambaleante, mas algo novo se movia dentro dele. Uma força que surgia das cinzas. Outra palavra voltou à sua memória, uma que Deus lhe dissera como resposta silenciosa ao clamor de sua alma. "Clama a mim, e eu te responderei. Mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces." O céu acima começava a clarear, afastando a sombra da noite. "Coisas grandes e ocultas," repetiu Jeremias suavemente. Seus olhos ainda estavam inchados, mas agora brilhavam com uma centelha de luz. Finalmente ele entendeu. O julgamento não era o fim, era o começo, uma transformação, uma quebra de tradições para abrir espaço para uma conexão verdadeira. O desejo de Deus não era destruir, mas renovar, transformar corações de pedra em corações capazes de amar.
Enquanto caminhava pelas ruínas, Jeremias parou diante de alguns sobreviventes e, pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. Ouçam isto, povo de Israel. Embora a destruição tenha caído sobre nós, ela não será o capítulo final. Deus falou. Ele escreverá sua lei dentro dos nossos corações. E um dia, cada pessoa, do mais simples ao mais poderoso, o conhecerá pessoalmente. Os rostos cansados, cobertos de poeira, se voltaram para Jeremias. Alguns choraram, outros apenas escutaram. Mas nos olhos deles, pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. Jeremias fechou os olhos enquanto a luz da manhã surgia atrás dele. Sussurrou: Esta é a verdade que carreguei em silêncio, o significado escondido por trás de todas as visões. Aquela última mensagem havia chegado. Mas Jeremias sabia que não era apenas para aquele momento ou para aquele povo. Era uma mensagem destinada a atravessar o tempo, muito além de Jerusalém, muito além de sua própria vida. Uma verdade que um dia alcançaria até nós. O vento ainda levanta o pó das antigas ruínas de Jerusalém, mas as palavras de Jeremias jamais se apagaram. Elas atravessaram os séculos, vivas, ardendo com a verdade. Quantas vezes, como Jeremias, nos sentimos completamente sozinhos? Quantas vezes olhamos para o céu com os olhos cheios de lágrimas e perguntamos: Senhor, por quê? Até quando? Jeremias conhecia bem esse sentimento. Foi traído pelos mais próximos, rejeitado pela própria família, insultado em público, acorrentado, espancado, zombado, esquecido. Quantas noites ele chorou em silêncio, tendo como único consolo a presença de Deus. E ainda assim, ele não desistiu. Mesmo quando sua voz tremia, mesmo quando seu corpo desabava, mesmo quando sua alma pedia descanso, Jeremias continuava falando, continuava caminhando. Ele aprendeu algo que todos nós precisamos lembrar. O silêncio de Deus não é ausência de Deus. Muitas vezes é preparação. Antes da reconstrução, sempre há uma quebra. Jeremias foi um profeta da dor, mas também da promessa. Ele viu a cidade cair, mas das cinzas recebeu a maior de todas as palavras. Eu lhes darei novos corações e uma nova aliança, não escrita em tábuas, mas gravada no íntimo, nas decisões, nas emoções, no próprio ser. A história de Jeremias nos ensina isto. A dor pode parecer infinita, mas ela não é vazia. As lágrimas de hoje talvez estejam regando o campo onde a esperança de amanhã irá crescer. E as lutas de hoje talvez sejam o solo onde Deus está plantando transformação. Talvez você se sinta como Jeremias, deixado de lado, incompreendido, lutando em batalhas que ninguém vê. Mas o mesmo Deus que esteve com Jeremias está com você também. Então, quando a vida se calar, quando as portas não se abrirem, quando suas forças forem embora, lembre-se de Jeremias. Lembre-se de que Deus ainda está escrevendo, Ele ainda está redimindo, e talvez, só talvez, seja exatamente aqui que sua restauração começa. Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos para lhes dar um futuro cheio de esperança. Jeremias 29:11. Fim. Se esta história tocou seu coração, fique com a gente. Mais duas histórias poderosas de personagens bíblicos que enfrentaram dor, provações e viradas milagrosas estão chegando. Toque, assista e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Que Deus encontre você nos momentos mais escuros, assim como encontrou Jeremias, e lembre seu coração de que mesmo no silêncio, Ele ainda está falando.